Romanos, capítulo 7, do versículo 7 até o 13. Vou fazer a leitura na nova tradução na linguagem de hoje. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Muito bem, esse é o texto da nossa conversa de hoje e vamos situá-lo aqui dentro do estudo que a gente vem fazendo. Nós tivemos no começo do capítulo 7, no trecho do versículo 1 até o versículo 6, uma comparação que Paulo fez com o casamento, né? Vimos aqui a semana passada que Paulo faz aí uma comparação, uma analogia com o casamento, dizendo que da mesma forma que a mulher está presa ao marido enquanto ele estiver vivo, né, pela lei, enquanto ela estiver casada, ela está presa ao marido, mas quando o marido morre, ela fica livre da lei. Da mesma forma, ele faz a comparação, dizendo que isso também acontece com a igreja, né, com os irmãos lá da igreja, né, dizendo que eles já morreram, já não fazem mais parte da lei, não tem mais que cumprir a lei, porque morreram e são agora parte do corpo de Cristo. Então a realidade da igreja, assim como acontece com a analogia que ele fez com a mulher que era casada e que ficava desobrigada da lei quando o marido morresse, no caso do cristão, ele morreu para esse mundo, morreu para a lei, morreu para o pecado, porque agora ele faz parte do corpo de Cristo. A gente já tinha visto essa mesma ideia em capítulos anteriores, quando Paulo disse que nós fazemos parte do corpo de Cristo por meio do batismo, né? Fomos batizados com ele, tá? Então, agora no texto dessa semana, o que ele faz? Ele vai mais a fundo na questão da avaliação da lei. E aí, ele vai apontar para uma realidade que é uma das ideias importantes de Paulo a respeito da lei em Romanos, que é a ideia de que a lei serve como um amplificador, digamos assim, tá? Do pecado. Ou seja, ele vai fazer nesse texto de hoje a afirmação de que a lei torna evidente a presença do pecado, né? Vamos lembrar aqui, para a gente entender o argumento de Paulo, que ele já tinha dito lá no capítulo 3, né? Lembra daquele versículo que todo mundo conhece, né? Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus. Essa é a realidade de todo ser humano. Isso é uma afirmação que Paulo faz no capítulo 3, depois dele ter afirmado isso de maneira mais extensa, lá no capítulo 1, dizendo que todo mundo, todo ser humano, né, está debaixo dessa realidade, não existe ninguém que fuja dessa realidade, né? Então, ele sempre volta a afirmar que essa realidade da presença do pecado na vida do ser humano é algo inevitável, né? Ele não tem como sair fora dessa realidade, né? E nesse sentido,
mesmo quando Paulo vai falar a respeito da necessidade do homem novo ter que se livrar desse peso do pecado, né? Ele vai deixar claro, e nós vamos ver isso no capítulo 8, que vai ser estudado daqui a algumas semanas, né? Nós ainda estamos na metade do capítulo 7, mas ele vai dizer de maneira explícita que o ser humano, a natureza humana está presa a essa realidade do pecado, mas que em Cristo nós não somos mais obrigados a obedecer a essa natureza humana, porque nós estamos livres da condenação. Está lá no capítulo 8, versículo 1, né? Você deve se lembrar aí, né? Na tradução do Almeida dizia assim: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Todos pecaram? Todos são carentes da glória de Deus? Sim, mas agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? E nós vamos ver no próximo texto, não no de hoje, nós vamos ver que Paulo vai argumentar dizendo que a realidade do ser humano é triste porque, e ele vai usar aquela expressão, né, que ele afirma, né, como é triste a realidade do ser humano, quer fazer o bem e não faz, não quer fazer o mal e esse faz, né? Quem me livrará desse corpo da morte? E aí ele vai afirmar no 8, dizendo: mas em Cristo nós estamos livres do quê? Livres da força do pecado, não da presença. Nós não estamos ainda livres da presença do pecado, mas estamos livres do poder do pecado. Você não é mais obrigado a obedecer à sua natureza humana, né? Que é o que na filosofia a gente chama de comportamento ético, né? Na filosofia, o que é a ética? É você contrariar uma natureza própria e dizer: eu posso, mas eu não vou. Quando você faz isso, você acabou de fazer uma opção ética, né? Só para entender bem essa comparação que eu fiz, né? Quando que na ética, quando que uma pessoa de fato é livre? Ela não é livre quando ela faz aquilo que a sua natureza pede, ou chamado, que na filosofia a gente chama dos pulsões, né? Quer dizer, a natureza pede que a gente haja de uma determinada maneira. Se você simplesmente segue a sua natureza, segue os pulsões da sua natureza, você não está agindo de maneira ética. Você está simplesmente obedecendo a uma natureza, né? Quem é que faz isso? Todos os animais, né? O animal não vai sentar e falar assim: não quero fazer isso. Ele simplesmente é aquilo que ele é movido pela sua natureza própria, né? Então, aquela história, né? Quem usa muito essa expressão é o professor, como é que é o nome dele? Lá da USP, Clóvis de Barros, né? Ele fala: o que o sapo faz? Sapeia, né? A maré mareia, ela não pode fazer outra coisa, ela é aquilo que ela é, né? E o ser humano? Não, o ser humano, ele pode dizer: a minha natureza é assim, mas eu vou agir de outra forma. Quando ele faz isso, essa é uma decisão ética. Eu quero fazer, a minha natureza pede que eu faça, mas eu decido que não farei. Isso é liberdade, do ponto de vista ético. Paulo vai usar uma ideia semelhante, dizendo que isso acontece em relação ao pecado para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem não está em Cristo Jesus é refém necessariamente da realidade do pecado. E como é que ele sabe que ele é refém do pecado? Quem é que torna isso evidente? A lei. Por isso ele vai dizer aqui: o que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. A lei não é errada, mas a lei tem uma característica de revelar a realidade do pecado. Olha aqui, ó. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Até o momento em que você não tem a compreensão do que é certo e do que é errado, que é o que a lei traz,
né? Lá no finalzinho do texto de hoje ele fala isso, né? Se você for lá no versículo 13, ele vai dizer assim: será que o que é bom me levou à morte? É claro que não, pois o pecado, usando o que é bom, trouxe a morte. Aliás, estou falando o 13, mas é o 12, tá? E assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. A lei em si é boa, o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e o que é bom. Então a lei em si, ela não é ruim, mas ela naturalmente traz a evidência daquilo que não é bom. E aí então a lei, em vez de servir para dar o rumo certo para o ser humano, na realidade o que ela faz? Ela evidencia aquilo que o ser humano já é, a realidade do pecado presente na vida do ser humano, tá? Então, eu não saberia o que é não cobiçar se eu não tivesse uma lei que diga não cobice, né? E aí, aqui tem um elemento psicológico muito interessante, né? Que é aquela história, já se discutiu isso muito na história da teologia, inclusive, né? Você tem lá a descrição do Éden, né? Então estão lá Adão e Eva andando no Éden, na boa, tudo maravilhoso, o Éden é um paraíso, e aí Deus chama Adão e Eva e fala assim: olha, vocês vão ficar aqui, vão tomar conta de tudo, vão dar nome para os animais, para as plantas, tal e coisa, mas tem uma coisinha, não é para comer do fruto daquela árvore. Até o momento em que eles não sabiam da existência da árvore e de que aquela árvore traria conhecimento do bem e do mal, não tinha problema nenhum. A partir do momento que disse, não coma, agora ele quer. Né? Por que agora quer? Exatamente a mesma ideia que Paulo está discutindo aqui sobre a lei. Né? Não existe a lei, e ele fala, eu já vivi um tempo em que eu estava vivo e não conhecia a lei, e aí eu sei o que é certo e o que é errado, eu sei o que me traz vontade ou não. Não. Por quê? Porque eu não sei o que está na lei. Mas a partir do momento que a lei vem e diz, não faça isso, agora eu sei que aquilo é algo que eu não devo fazer. Eu tomo consciência de que aquilo é contra Deus, de que aquilo é pecado, e eu passo a cobiçar aquilo, eu passo a querer aquilo que eu não queria. Né? O conhecimento da lei faz com que o sujeito tenha agora consciência de que aquilo que está presente nele, que é o pecado, agora atue sobre ele. Né? Até o momento que ele não sabia, não tinha problema. Agora que ele sabe que não é para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele quer. Né? E por que ele quer? Porque o fruto é melhor? Porque vai dar um conhecimento que ele não tem? Porque ele vai ser igual a Deus, como ele foi levado a pensar, né, na cena descrita lá no Éden, que agora se ele comer ele vai ser igual a Deus, que sabe o bem e o mal? Não. Mas por quê? Porque o pecado que está presente no homem agora faz com que ele queira aquilo que antes ele não sabia. Tá? Por isso que Paulo vai dizer aqui, se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Mas se existe a lei, né? E por isso que ele vai dizer, pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver. E eu morri. Por que eu morri? Porque agora eu tenho consciência do pecado que há em mim. Então o pecado passa a adquirir uma força sobre mim que eu não tinha, porque eu não sabia. Agora a consciência faz com que eu olhe para aquilo e fale, e como é que eu lido com isso? Como é que eu resisto a esse pecado? Pode falar, Gustavo. É que essa... Alô? Eu acho que precisa ligar para funcionar. A primeira leitura desse trecho dá uma sensação estranha pela construção dele. Porque Sim. Você tem a impressão que Paulo está alegando que o desconhecimento da lei o permite a algumas coisas. E ele, como bom conhecedor das leis, sabe muito bem que você não pode alegar desconhecimento da lei,
para fazer qualquer coisa. Quando ele diz, eu não conhecia a lei, estava vivo. E a partir do momento que eu conheci a lei, eu morri. Ou seja, então é ruim conhecer a lei, não é uma coisa assim. Mas, e por isso que eu acho que a construção está complexa, e complexa para entendimento, e é só para os que entendem realmente das Escrituras nesse momento, porque me dá a sensação que ele está escrevendo, não eu, Paulo, eu, ser humano, se referindo inclusive ao Éden, né? Eu, Adão, primeiro humano, vivia porque eu não conhecia o que era certo e errado, eu não conhecia o pecado. Aí eu comi do fruto, passei a saber o que era certo e errado, e aí agora eu estou morto. Porque se a gente fizer essa leitura só no contexto do tempo atual dele ali, sem fazer essa referência, fica muito essa sensação de que eu não conheço a lei. Não vamos levar a lei para ninguém, porque se a gente não levar a lei, as pessoas vão estar vivas, elas não vão ter consciência de que elas estão pecando. Sim, a sua forma de análise está correta, né? A gente percebe justamente aliás, isso faz parte da forma de Paulo argumentar, a gente já discutiu isso aqui em outras ocasiões, né? Aquela história ele vai e aí ele levanta um argumento opositor àquilo que ele afirmou e fala, mas então isso aqui é assim? Não, não é, por causa disso, daquilo. Ah, tá, muito bem, então a conclusão disso é tal coisa? Não, não é. O que ele vai? Ele vai conduzindo na sua argumentação para deixar claro o quê? E aí você tem razão quando diz assim, mas então, se você fizer uma leitura superficial, dá a impressão que ele está criticando a lei, porque a lei evidenciou o pecado. E quando eu fiquei sabendo do pecado, eu morri. De fato, ele não está desprezando a lei, mas ao mesmo tempo, é uma forma de crítica à lei. Por quê? Porque a lei não só evidencia o pecado, como ela não é suficiente, ela não é capaz de fazer com que o homem viva de acordo com o que Deus quer. Então, nesse sentido, e aí nós temos que retomar lá a tese principal de Paulo, lá no capítulo 1, lembra lá, 16, 17 e 18 lá, né? É aquele negócio assim, pois eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é a salvação de Deus para todo o que crê, primeiro do judeu, também do grego. Por quê? E aí eu vou usar a expressão que a gente tem usado aqui, que é da linguagem de hoje, porque vocês são aceitos por Deus por causa da fé, né? Vocês são aceitos por Deus, porque Deus resolveu aceitá-los, não é pela sua obediência. Se fosse pela obediência, onde é que estaria? O valor estaria na lei, porque o homem já sabia a lei, já conhecia a lei. Mas agora há uma alteração importantíssima, e que é o ponto central de Paulo escrever a sua carta aos Romanos. Vocês não são mais salvos pela lei. A lei não é capaz, a não ser de fazer você ter consciência de que você não é o que devia ser. Então a lei, e aqui a gente tem que lembrar que Paulo trata da lei de maneiras diferentes, em textos diferentes, né? Em outra carta ele fala que a lei serviu de aia, né? De condutor, né? A aia era aquela que era a função de alguém que cuidava de criança, até a criança chegar numa idade que tivesse condição de razão, né? O que era o aia? Era exatamente isso, ele cuida até chegar na posição necessária. E Paulo vai dizer, a lei serviu de aia, para quê? Para revelar a Cristo. Por quê? Porque a lei não é capaz de salvar, a lei é capaz de revelar a condição humana que é de pecado, né? E aí a gente pode dizer assim, mas isso aí não é uma visão muito negativa, ou muito negativista do ser humano, porque o homem é pecador, né, e tudo mais. Essa é a visão do Antigo Testamento, né? Se você pegar o Antigo Testamento, você vai encontrar isso em todos os lugares, nos Salmos, por exemplo, né? Aquela expressão muito conhecida de Davi, né? Nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. E todos os profetas, sempre Deus chamando o profeta para ir lá e dizer, olha, vocês estão pecando, não é isso que eu quero, vocês estão indo atrás de outros deuses, me rejeitaram para ir servir a ídolos, né? Isso é pecado, isso é contra o que eu quero, né? E vocês vão sofrer por causa justamente de fazer opções ruins, né? Então essa ideia de que o pecado, nós não podemos ter essa ideia negativa do homem, essa ideia é uma ideia que vem do Antigo Testamento e que Paulo não muda, né?
E se você pegar os evangelhos, o que Jesus vai fazer? Vai deixar claro o seguinte: o ser humano continua incapaz de se salvar. Seja por obediência à lei, seja por servir a Deus. Sabe como é que ele é salvo por Deus? Por meio de Jesus Cristo, que assume o lugar dele e que morre no lugar dele para que ele seja aceito por Deus. Ou seja, graça de Deus. Continua sendo graça de Deus. Se depender da obediência do homem à lei, mesmo ele sabendo a lei, não vai se salvar. E aí então, nesse texto, Paulo vai dizer, a lei serviu para quê? Para mostrar como o pecado continua presente na vida do ser humano. Quer dizer que a lei é ruim? Não. Quer dizer que a lei revela essa realidade de todo ser humano. O pecado habita no ser humano. Ele não tem como se livrar dele, né? Onde que está a diferença? E aqui eu vou usar, já usei em outros textos, mas vou usar novamente aquela ideia que eu disse no início. Você não está livre da presença do pecado, mesmo pertencendo a Cristo. A presença do pecado ainda está lá, mas você, e isso ele vai discutir lá no capítulo 8, você está livre da força, do poder do pecado. Você não é obrigado mais a obedecê-lo. Você está livre, para usar a expressão lá do Almeida, né? O Almeida diz assim, como é que é? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito e da vida, que é a presença do Espírito de Deus na vida do que crê, te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É o texto que nós vamos ver na próxima aula, que é o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre fácil, sempre na minha mão. Essa é a lei do pecado e da morte. Essa é a realidade do ser humano. Ah, mas então ninguém pode se livrar disso? Não é assim. Vocês estão livres da condenação porque o Espírito de Deus habita em vocês. Então vocês não são mais obrigados a ficar ou a ceder espaço ao pecado. Mas isso é para quem pertence a Cristo. Para quem, na expressão de Paulo, foi ressuscitado com Cristo. Para quem foi batizado com Cristo. Para quem morreu para o pecado e agora vive para Deus, como diz o texto da semana passada e anterior. Tá? Então esse não é mais obrigado. Ah, mas então por que Paulo está falando da lei? Porque a lei faz com que a gente tenha essa consciência de que nós sabemos que o pecado continua presente. Não tem como se livrar da presença do pecado. Você não é obrigado a ceder ao poder dele, mas a presença dele está lá, tá? Então, veja só a expressão de Paulo, né? Se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Por que o mandamento trouxe a morte? Não é porque você agora deixou de existir. Por que trouxe a morte? Porque ele trouxe a realidade que é a realidade do pecado. Lembra que a gente viu lá no capítulo 6? O salário do pecado é a morte. E então a lei evidenciou o quê? Evidenciou a presença do pecado que traz o quê? A morte. Pô, mas então a lei é ruim? Não, a lei não é ruim em si, né? Olha aqui, ó. Olha a explicação que Paulo faz. Ele diz assim: porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Veja, ele não está dizendo que a lei é ruim. Ele está dizendo, a natureza humana que traz em si o pecado, a natureza humana dá espaço para que o pecado use da lei para promover o quê? O que ele só sabe fazer, morte. É só o que o pecado traz, morte. É o salário do pecado. Então, e é interessante porque Paulo usa uma linguagem aqui que dá a impressão, e de novo eu vou fazer uso aqui da filosofia, né?
dá a impressão que Paulo fala do pecado como se fosse alguma coisa externa da gente, né? O pecado aproveitou. Como assim? Né? Na filosofia se faz isso falando da sabedoria, né? A sabedoria como se fosse um ente fora da gente, né? É muito comum essa forma de argumentar na filosofia. E aliás, no Antigo Testamento também se usa essa forma de argumentação quando você vai ler Provérbios, que fala da sabedoria como se fosse algo externo da gente, né? A sabedoria faz isso, faz aquilo. Mas como assim? Sabedoria não é algo inerente ao ser humano? Lá no provérbio não, dá a impressão que é alguma coisa externa, né? E essa forma de pensar como se fosse algo externo, aqui Paulo deixa bem claro, dá a impressão que o pecado é alguma coisa que não faz parte do ser humano, mas que acaba afetando, necessariamente, né? Se você for pensar em termos práticos, como assim o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento? Mas o pecado não é alguma coisa que a gente faz? Não é uma ação? Se for uma ação, você não pode imaginar que essa ação em si já vai criar algum tipo de oportunidade de contrariar a lei, né? Daí fica uma argumentação estranha, né? Mas na verdade, o que Paulo está deixando claro aqui no fim das contas, ao mesmo tempo em que a lei é boa, vem de Deus, o mandamento vem de Deus, ela torna possível evidenciar a presença do pecado que está presente, é inerente ao ser humano, e aí o pecado se aproveita para tomar espaço. E o ser humano, como é humano, o que ele faz? Ele vai dar espaço para o pecado e vai então produzir morte. Por isso que a lei, mesmo sem querer, acabou dando a oportunidade que o pecado gerasse no homem a morte. Tá? Essa é a argumentação de Paulo aqui. Por isso que Paulo vai dizer assim, 12. Assim, a lei vem de Deus. Olha, se vem de Deus, então não pode ser ruim. Em tese, a lei é boa, porque vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Então o mandamento também não é ruim, porque vem de Deus, né? Diz o que é certo e o que é bom. E agora o que Paulo faz? Vou usar aqui a expressão popular. Ele livra a cara da lei, né? O que ele diz? Não é a lei que é ruim, ela é boa, ela vem de Deus, ela diz o que é certo e diz o que é bom. Mas, será então que o que é bom, a lei, o mandamento de Deus, que diz o que é bom, o que é certo, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não, foi o pecado que fez isso, né? O que Paulo acabou de fazer? Ele diz, a lei evidencia a presença do pecado, mas a lei é boa, não é a lei que é ruim, é o pecado que aproveita a oportunidade e faz com que o ser humano desobedeça a lei, e quando isso acontece, promove morte, né? E não é a lei que está errada, né? Então, se percebeu na expressão que você usou, né? Da impressão que ele está dizendo, então não conheça a lei. Não, a lei em si não é boa nem ruim, ela é boa porque vem de Deus, ela evidencia o que Deus quer, o que é bom e certo. O problema é que ela não é capaz de fazer com que o ser humano seja bom, porque está presente nele o pecado. A lei não é capaz de fazer o ser humano ser obediente a Deus. Só há uma coisa que é capaz de fazer o ser humano ser obediente a Deus: a presença do Espírito naquele que crê. Mas aí isso vem por meio de Cristo e não por meio da lei. A lei só evidencia o que está errado. A lei só evidencia que todo ser humano é esse que tem que lidar com o bem que eu quero fazer e não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse está sempre fácil para mim, esse está sempre perto. Essa é a lei, essa é a realidade do ser humano, né? A realidade de que o pecado continua presente. Foi o pecado que fez com que o ser humano ficasse ou produzisse a morte. Pois o pecado, e aí vem o versículo 13, pois o pecado que, usando o que é bom, me trouxe a morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. O que o pecado realmente é?
o salário do pecado? A morte. O que o pecado realmente é? Produtor daquilo que gera a morte. O pecado não produz nada de bom. Ele só se aproveita do que é bom para nos levar à morte. E aí fica fácil de você entender por que Paulo vai lá no trecho seguinte dizer: desventurado homem que sou. Por quê? Porque o pecado continua presente em mim. Olha que desgraça. Não tem como se livrar disso aqui. Então é ruim. Não. Aí você vai lá para o 8. A lei do Espírito e da vida te livrou do pecado e da morte. A gente vai ver quando chegar no capítulo 8 que não se pode usar, e Paulo vai argumentar exatamente isso, que não se pode usar a realidade da presença do pecado como desculpa para pecar. Não vem com essa conversa não, que isso aí é para quem não está sob o comando do Espírito. Aí sim, aí ele vai pecar mesmo, e aí ele vai desagradar a Deus mesmo, porque é a realidade do ser humano. A realidade do ser humano sem Deus é a realidade que produz sempre a morte, tá? Pois não, espera um pouquinho, pega o microfone. Obrigado. Na realidade a gente pode até dizer assim, que o pecado, de certo modo, seria ter uma coisa boa, porque você sabe o que é o pecado, então não pratique, não é? Se você tem a liberdade do conhecimento e de que o que Cristo te propôs, te mostrou, se você sabe que aquilo é pecado, fuja dele, né? Porque quando você não tem parâmetro, igual o Paulo às vezes fala, quando você não tem parâmetro do certo e do errado, aí é fácil você praticar o pecado. Mas quando você já tem aquele parâmetro aqui, isso aqui não te é bom, isso não te traz coisa boa, sai dele. Sim. Agora, para você olhar e dizer, isso aqui não é bom, não me traz coisa boa, foge dele, você precisa daquilo que Paulo no outro texto vai dizer, que nós temos a mente de Cristo. Você só reconhece que algo não é bom quando o Espírito de Deus habita em você e você olha e fala, isso aqui não é bom. Vou sair fora desse negócio aqui. Porque quando você não tem o Espírito de Deus, que é o que a gente vai ver no capítulo 8, o que acontece? A realidade do ser humano ele não sabe distinguir o que é bom do que não é. A única coisa que ele sabe é, como Paulo diz aqui, que a lei evidencia o que é bom, mas nós não conseguimos nos livrar da presença do pecado, e o pecado aproveita disso para fazer com que a gente peque e gere morte. Por isso que no finalzinho do texto ele vai dizer, e assim, por meio do mandamento, usando do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Quer dizer, não é só a presença, ele domina. Qual que é o problema da realidade do ser humano? É que não é só o fato dele ter a presença do pecado, ele não consegue se livrar disso. A realidade do ser humano é essa. Qual é? Não, eu sei que isso é ruim, então não vou fazer. Que bom se fosse assim. Mas isso só é capaz de fazer aquele que já pertence a Cristo e que é municiado ou que é capacitado pela presença do Espírito. Porque se ele não for, ele não vai ser capaz de resistir. Sozinho ele não vai resistir. E aí o que vai acontecer? Ele vai dar opção, ou ele vai dar oportunidade para que o pecado impere sobre ele. Por isso que Paulo, lá no final do capítulo, nós já vimos isso, e ele vai discutir isso lá depois no capítulo 8 também, ele vai dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, o pecado que era abundante, foi superado pela graça. E por isso que lá no final do capítulo 8, ele vai dizer, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por quê? Por causa de Cristo, não é por causa de onde está presente o pecado, porque o pecado é abundante, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou, e quem tem a graça de Deus é mais do que vencedor, não por causa de si mesmo, mas por causa da presença da graça, por causa da condução e da direção do Espírito Santo, e aí você pode vencer o pecado. Então essa é a realidade, e Paulo aqui nesse trecho ainda está só apontando para a lei e dizendo, olha aqui o que a lei faz.
ela torna evidente aquilo que nós sabemos que não devia ser: a presença e o poder do pecado na vida das pessoas. Todo mundo está debaixo da presença? Sim. Todo mundo está debaixo do poder do pecado? Não. Mas isso é tema da aula seguinte, da próxima aula, quando ele vai falar da presença e do poder do pecado sobre o que não crê, e depois da presença, mas não do poder, sobre aquele que foi liberto pela presença do próprio Deus e pela presença do Espírito. Mas isso é cenas dos próximos capítulos, tá? Por hoje nós paramos por aqui no versículo 13. Na outra semana retomamos com a segunda parte com a terceira parte do capítulo 7, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.